Então, o que acontece? Quando você sofre um trauma, você pode ter duas reações, tá? Ou até três. Eu vou explicar. Você pode, no caso, você sofreu uma rejeição lá por causa do seu pai te rejeitou. Aconteceu um problema lá na sua infância, você se sentiu rejeitado, ou seu pai te rejeitou, abandonou a família, né? O que pode acontecer com você se você for atingido por esse sentimento de rejeição? Você pode se tornar uma pessoa extremamente passiva. É aquela pessoa triste, aquela pessoa sem brilho, aquela pessoa sem energia, aquela pessoa de espírito apagado, que não tem vontade de fazer nada, né? Aquela pessoa que tem a tendência a entrar na depressão, né? É a pessoa que é atingida pelo sentimento da rejeição. Então ela pode ir para esse campo da passividade. Aqui tem a pessoa, né, ela sofreu um trauma. Ela não se sentiu rejeitada. Aqui ela se sentiu revoltada, ou seja, esse trauma que ela sofreu gerou nela, né? Gerou uma revolta. Ou gera um sentimento de rejeição, ou gera uma revolta. Ou seja, a revolta é aquela pessoa mais agressiva, aquela pessoa que responde a um trauma, a uma rejeição com revolta. Então isso é bem fácil de você perceber. Se você está numa família que tem vários irmãos, você vai perceber que tem pessoas que são mais caladas, tem mais a tendência para esse lado aqui da passividade, da depressão, da rejeição, e outros que vão para o lado da revolta, que são as pessoas mais agressivas. Tem aquelas pessoas que, se você bater nela, ela vai ficar quieta, ela vai apanhar e vai ficar quieta. Essa é a pessoa da rejeição, então ela não tem nem coragem de reagir, nem força para reagir, passiva. E tem a pessoa da revolta, que ela responde a qualquer situação com revolta, com ira, com agressividade, tá? Então, esse tipo de comportamento, por que ele acontece na vida de uma pessoa? Em virtude de traumas relacionados às figuras de autoridade, tá? Então, os nossos pais, muitas vezes sem querer, eles também às vezes sofreram os traumas e eles estão dando para nós aquilo que eles receberam. Então, eles também foram traumatizados, eles também foram feridos, eles também foram machucados. E hoje, o que eles fazem? Ou no passado, né, eles deram para nós aquilo que receberam. Então, muitas vezes, a gente vai receber, né, a influência desses dois tipos aqui de comportamento. Agora, uma coisa que acontece, quando a pessoa começa a oscilar entre um comportamento e outro, ou seja, ora ela está se sentindo passiva, rejeitada, né, depressiva, ora ela vai para o lado da revolta, da ira, né? Então ela oscila muito o comportamento. E o que acontece quando a pessoa começa a oscilar, né? O que acontece? Duas coisas podem acontecer. Primeira, ela pode vir a se suicidar, suicídio. Por quê? Porque dela vai para o lado aqui mais da depressão, né? A depressão, ela desiste de viver. Então, quando a pessoa oscila entre os dois comportamentos, ela pode ir para esse lado aqui da depressão. Tem gente que entra aqui e não sai mais e acaba tirando a própria vida. E quando é o outro lado que vence, desse caso aqui da revolta e da rejeição, essa pessoa, ela pode ir para o homicídio. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher quando criança, foi abandonada pelo pai. O pai rejeitou e abandonou. Ela cresce, ela conhece alguém, ela casa, ela tem um relacionamento. E chega um determinado momento que esse homem trai ela ou abandona ela. Ela vai atrás desse homem e comete um homicídio, né? Isso acontece. Da mesma forma o homem, ele sofreu uma rejeição, ele terá um problema com a mãe dele, né? Quem sabe ele foi abandonado pela mãe. Aí ele casa, a mulher pega e abandona ele. Ele, por causa desse medo, muitas vezes, de ser abandonado pela esposa, bota muita pressão, tem ciúme de tudo,
Entende? Então o que acontece? Isso vai gerar nele um desespero, uma revolta, ele vai oscilar entre os dois comportamentos, e quando essa mulher vai para rejeitar ele, ou abandona ele, ou trai ele, o que ele faz? Ele vai atrás e comete um homicídio. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Tá? Quem sabe você tem oscilado entre esses dois comportamentos. Né? Quem sabe você tem um que predomina. Né? Agora, o que a gente tem que fazer? Entender esse quadro aqui, tá? E resolver. Né? Lá no final eu vou explicar como resolver isso aí. Tá? Vou explicar como resolver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas relacionados à rejeição e relacionados à revolta.